Está começando mais um Comentando no QG. Depois de um longo tempo parado aí, estamos de volta e já vamos voltar logo de cara com temas bacanas, né? Então assim, primeiramente, quem vos fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E eu volto aí já falando de filme. Sim, vamos falar de filme, vamos falar de filme novo, filme estreia. Porque falar de filme antigo tá na pauta, mas não por agora. Hoje eu vou falar aí do filme de Mortal Kombat, mais precisamente o atual filme, né? O reboot que saiu recentemente nos Estados Unidos e tal. E eu vou comentar com vocês um pouco o que eu achei do filme. Por quê? Porque o filme é legal. Nem todo mundo vai gostar, mas é um filme bem bacana. Então senta aí e vamos conversar um pouco sobre esse filme. Porque assim, ele é um filme que estreou na HBO Max, provavelmente quando chegar aqui no Brasil, vulgo em junho, teremos esse filme também lá no catálogo. É um filme que aqui no Brasil tá pra estrear. E eu vou entrar primeiramente nas ideias principais. Primeiro de tudo, o filme ele é dirigido pelo Simon McQuaid. Não sei se falei certo, pode ser que eu tenha falado. Pode ser que eu tenha falado certo, pode ser que não. E esse filme, ele... primeiramente, eu acho legal a gente começar falando o seguinte. Ele não é um filme indicado pra você, jovem mancebo, que tá esperando uma história mais complexa. Se você viu, por exemplo, a animação A Vingança de Scorpion, que saiu ano passado, talvez você não goste tanto do filme. Tá? Tem muitas coisas diferentes, tem algumas coisas que usa desse conceito, mas é um roteiro que, em suma, a gente pode dizer que ele é bem raso, ele é bem simples, ele é bem assim, ó, passado por cima, aquela lambida por cima. Porque o intuito do filme é basicamente entregar aquilo que os fãs queriam já desde as adaptações de 95 e 97, né? O Mortal Kombat e aquela maravilha chamada Aniquilação. Maravilhoso aquele filme, olha. Estava reassistindo esses dias na TV e não desejo ver aquilo. Então assim, depois da Aniquilação, tanto que a ideia éramos ter mais filmes pós-Aniquilação, mas a Aniquilação aniquilou qualquer ideia de filmes até este ano de 2021 com esse reboot. Sim, o filme é um reboot. Sim, o filme usa um conceito da Vingança de Scorpion, que é basicamente explicar que a linhagem do Hanzo seria a linhagem que evitaria que a Terra perdesse o 10º torneio para Outworld, né? Então assim, como há essa explicação logo no começo do filme bem resumida, né? Tem um textão que explica isso. Então, basicamente, a gente sabe que a trama vai girar em torno do Scorpion, né, do Hanzo, e do Bi-Han, que é o Sub-Zero. Vai girar em torno dos dois. E, em linhas gerais, gira em torno dos dois, porque o nosso protagonista do filme, que é o Cole, que foi criado exclusivamente pro filme, ele é um descendente do Scorpion, do Hanzo. Então, a gente acompanha bem essa jornada de um cara que ele é um lutador de MMA que é pago pra perder, e nisso ele descobre que ele tá num torneio que envolve a permanência da Terra como Terra, né, como conhecemos, para não ser invadida por povos de outros mundos. Nesse meio tempo, quando a gente conhece o Jax, a gente conhece a Sonya, o Kano, e assim vai indo, diversos outros personagens, o Raiden, o Liu Kang, o Kung Lao, e por aí vai. Eu tô falando aqui bem solto e bem dentro do que eu tava planejando realmente. Então dessa vez tá bem pautado. Porque basicamente a gente vê esses personagens. Um ponto que pra mim é extremamente assertivo no filme é a violência, né? Então assim, você vai ter muitas cenas de violência muito bem feitas, inclusive com réplicas de Fatalities. Apesar de eu não gostar muito das frases de efeito ao final, não gosto. Mas as cenas em si dos Fatalities, elas são muito bonitas. Um outro ponto que eu gosto muito é que a história, apesar dela ser quase inexistente, entre aspas, tá? Porque ela existe, mas ela é muito por cima. Ela é basicamente o que você espera de uma história de Mortal Kombat. Você precisa de um motivo para que exista o torneio. E assim como o filme de 95, ele tenta dar um motivo. Nesse ponto eu tenho que falar que o filme clássico, né, de 95, ele funciona, 94, 95, ele funciona muito melhor. Porque naquele filme a gente tem aí toda a jornada do Liu Kang, né? Que vai se envolvendo no Mortal Kombat, etc. Até o final, na batalha dele com Shang Tsung. Aqui a gente tem o Cole,
né? Então, como a gente tem o Cole envolvido, a gente não tem necessariamente um protagonista que a gente esteja familiarizado. É alguém que a gente tem que conhecer. Em 1h50 de filme, a gente não conhece tanto do personagem quanto seria legal. Óbvio que sim, a gente consegue conhecer, consegue acompanhar o Cole, mas não tanto quanto seria uma boa estratégia. E isso gera alguns problemas. Porque tem um momento no filme, eu não vou falar qual ponto específico, mas tem um momento no filme que o diretor tenta vender a amizade deles. E assim, pra mim é tão estranho uma amizade dentro do Mortal Kombat da equipe da Terra, quanto é a amizade do Esquadrão Suicida no filme de 2016. Pra vocês entenderem, eu acho isso meio forçado. Foi algo que pra mim soou forçado. Eu olhei e falei, vou fazer uma vista grossa aqui, né? Porque não é horrível, mas é forçado. Mas alguns outros pontos, pra mim, eu vi gente reclamando, falando que não gostou tanto, achou o filme ruim. Eu não achei, porque eu realmente fui esperando violência. Eu ganhei violência, e muita. Ganhei um roteiro simples pra explicar e que no final ele abre umas portas pra expandir esse universo. Que sim, eu quero expansão desse universo com toda certeza, porque é isso que queremos. Eu estou a favor, se tivermos mais filmes assim, com mais porrada, mais cena de ação, me manda mais 10. Eu quero. E é isso aí. Mas, em linhas gerais, uma coisa que eu quero falar sim com vocês é com relação ao... Eu não diria o protagonista ou a relação dele com a linhagem dele. E sim um ponto que eu vi que muita gente não gostou, que é a questão de como é escolhido os lutadores. Porque assim, na série de games, pra quem jogou muito Mortal Kombat, existia a regra que não há regras. Cada um monta seu time e é isso aí. No filme, como a gente tá falando de um mundo real, também com várias aspas, precisa-se de uma regra para que os caras possam usar poder. Porque você, no seu filme, no começo dele, que muito por cima, né, é estabelecido que nos tempos atuais ninguém usa poder. Por que muito por cima? Porque no começo do filme mostra o Bi-Han usando gelo. Então meio que... Só que não tem em nenhum momento a tatuagem. Então não deixa claro que antigamente ele não podia usar, entendeu? Não explica muito bem isso. O filme meio que abstrai essa ideia. Mas ainda assim ele mantém-se firme na proposta de... Os momentos que os caras precisam lutar e precisam usar o poderzinho e dar fatality. Então como é que eu vou fazer isso? Ele dá uma tatuagem, tipo, quem é escolhido como campeão do Raiden ou do Shang Tsung tem uma tatuagem. É basicamente isso. Shang Tsung não mostra, mas do Raiden mostra, né, que são os do plano terreno. Eles têm uma tatuagem que, com o treinamento correto e quando eles despertam, com o treinamento correto eles conseguem despertar a arcana, que nada mais é do que o poder deles. Então... Cada um deles desperta um poder com essa arcana. O Liu Kang, por exemplo, desperta os poderes de fogo. O Kano desperta o laser do olho. Então são coisas assim. Paulo, isso é forçado. Cara, se a gente parar pra analisar, que a gente tá falando de um filme que se passa no mundo real, e do nada aparecem uns caras soltando poder. Olha, não é muito jogada burra fazer isso. Pelo contrário, é até bem inteligente. Funciona na medida da suspensão de descrença que você esteja disposto a fazer, acreditar. Tipo, eu não quero dar uma suspensão de descrença desligada no hard, só quero ver porrada mesmo. Puta, aí você vai ser muito bem recompensado. Se você é aquele cara chato que tudo você quer reclamar, você quer ver o filme já esperando ser um lixo total e sem expectativa nenhuma, talvez você não goste mesmo com as cenas de ação que são muito bem feitas. E desculpa, eu realmente acho cenas bem feitas. Eu acho o conceito do filme bem construído dentro da ideia. Porque no final do filme, não vou contar o que acontece, mas fica muito claro que a ideia do diretor é literalmente fazer esse filme como um abre. É literalmente assim, esse filme abre uma franquia. Eu estou começando esse filme, eu não tenho ideia de ficar te explicando, ficar te dando muitos poréns. Porque a ideia é esse filme ser uma introdução e a introdução expandir para muitas outras coisas. Por um lado é extremamente efetivo, porque assim, você mostra que a sua ideia é fazer um filme de porradinha, com recursos que você tem e fazer da melhor maneira possível. O que funciona muito bem, né? Porque as cenas de porrada são muito bem feitas, toda a questão do confronto Scorpion e Sub-Zero, ela fica clara, apesar de não ser aquela wow, mas fica bem clara.
Só que não é o filme que vai revolucionar a indústria do cinema ou que vai fazer a franquia ser a franquia. Óbvio que eu entendo muitas limitações, porque que eu falo, a Vingança de Scorpion, eles bebem bastante dessa fonte. Mas a Vingança de Scorpion tem alguns elementos. Quem viu a animação é basicamente quem já tá familiarizado com a franquia, quem já sabia dessa animação e foi atrás. Então é mais fácil você dar pra esse pessoal um Quan Chi, você dar pra esse pessoal uma porrada de personagem que já existe, entende? Você conseguir unir as peças de uma forma mais orgânica dentro dessa série de filmes que você tem que apresentar até pra quem nunca viu Mortal Kombat na vida, mas quer ver um filme de ação bem violento, é mais difícil. Existem esses problemas. E isso é embaçado. Eu entendo essa dificuldade. Porque às vezes a gente olha e fala, não, é mais tranquilo. Não, não é. Porque você tem questão de gestão orçamentária, você tem coisas que você quer trabalhar mais que outras, etc. Mortal Kombat ele se foca muito em trabalhar a questão realmente da violência gráfica, que era uma coisa que não tinha nos outros. E é que eles fazem muito bem. Eu acho que é o ponto mais forte do filme. É a questão da violência gráfica. Inclusive, muita gente já deve ter visto a cena do Kung Lao fatiando a mina no meio. Que é maravilhosa essa cena. Mas assim, eu posso falar que essa cena é muito boa, eu posso falar que o couro tá muito bem feito, o CGI do filme ele tá muito bem feito, ele é muito bem voltado, ele funciona muito bem dentro do filme. E isso mostra que esse filme ele realmente foi um filme pensado pra, tipo assim, agradar os machitas e ao mesmo tempo apresentar esse filme pra quem não conhece. E uma prova que o filme tá dando certo é que, no momento da gravação desse episódio, o filme já bateu recordes até de bilheteria e tudo mais. Eba! Já bateu uns recordes de bilheteria. No IMDb, atualmente, o filme tá com nota 6,3 de 10. No Google, por exemplo, 87% dos usuários que procuraram o filme gostaram do filme. Então, tipo assim, é um número legal, né? E é óbvio que essa nota, a nota na época que eu vi do IMDb, inicialmente ela tava em 7. Agora ela tá em 6,3, porque muita gente já assistiu e vai indo. Óbvio que vai ter outras críticas que vão falar que o filme é ruim, óbvio que vai ter crítica que vai querer analisar o filme de uma forma muito mais técnica, etc. Só que, honestamente falando, como uma pessoa que eu acho que o intuito do cinema em primeiro momento, principalmente esse tipo de filme, ele tem que ser realmente a diversão, ele diverte. Mas ele tem pontos que são chatos. Eu realmente concordo que tem coisa. Como eu disse, eu tenho N ressalvas, eu tenho ressalvas com as forçadas que o roteiro dá, entendeu? Porque pelo que o roteiro passa, eles, vamos supor, o Cole, a Sonya, o Cole, a Sonya, o Liu Kang, o Kung Lao, eles não passaram, e o Jax, eles não passam mais do que alguns dias juntos. Mas mesmo assim, na cena que é preciso, eles falam que eles já são amigos de uma família. Você fica, tá, mas você não me mostrou em nenhum momento esse desenvolvimento. Pelo contrário, tem uns momentos que, tipo, o clima pesa mais pro lado do Cole, tá ligado? Mas você ainda não despertou a sua arcana, etc. Ele foi com uma cobrança muito fodida em cima dele. Então é um filme que ele funciona bem, na medida do que pode. Vai ser revolucionário pra indústria? De forma alguma, na moral. Se você vai assistir Mortal Kombat esperando alguma revolução no cinema, por favor, nem assiste. Cara, não gaste seu tempo assistindo Mortal Kombat se você tá esperando uma revolução no cinema. Tá bom? Mas é sempre bom lembrar. É um filme, pra mim, que é um pouco melhor do que o de 95. Eu tenho um carinho muito grande pelo de 95, então não posso falar que é 100% melhor. Mas ele é muito melhor em muitos aspectos, né? Aspectos gráficos, aspecto de violência e aspecto na forma como ele cria um loop para uma continuação. Entende? Porque o de 94, 95, ele cria um gancho para continuação, mas ele é um gancho muito forçado. Tanto que quando começa a aniquilação, que como eu disse, eu revi, ele não funciona muito bem. Tá bom? Mas assim, a minha dica no final das contas é: você quer violência? Você tá esperando violência? Você quer algumas referências à Vingança de Scorpion e coisa do gênero? Veja o filme, vai lá, gasta 1h50 do seu dia e vê o filme.
e assista. Puta, Paulo, eu quero um filme revolucionário da indústria, eu quero um filme muito bem amarrado, etc. Talvez não seja seu filme. Dê um tempo, espera pra ver junto com os amigos, assim que tudo isso passar, pra você dar risada e usar o filme. Porque realmente ele não é um filme que ele tá concentrado em realmente criar uma sensação de, opa, preciso. Não. Ele é um filme que ele é bem amarradinho, ele funciona, mas ele ainda não é isso que você talvez esteja procurando. Beleza? Eu não vou falar a nota do filme, mas se eu fosse dar uma nota, se eu tivesse que dar uma nota, ela não seria uma nota ruim. Então assim, de 0 a 5, eu falei que não ia dar uma nota, mas vou dar mesmo assim. De 0 a 5, se eu tivesse que dar uma nota pra esse filme, eu daria um 3. Sim, um 3. Novamente eu vou entrar nessas polêmicas, mas é que eu tenho que falar isso. Uma nota 3 porque pra mim eu saí com a sensação de que sim, é um filme que cumpre o seu dever, é um filme que realmente me entregou aquilo que eu tava esperando. E eu saí me divertindo. Pra mim isso já é um ponto a se comemorar. Tá bom? Então galera, é basicamente isso. Se você viu Mortal Kombat, comenta, né, nas minhas redes sociais, etc, onde tiver esse post falando o que você achou do filme. Se você não viu Mortal Kombat, por favor, comenta aqui embaixo sua expectativa. Acima de tudo, se você conhece alguém, se você conhece alguém que viu e curtiu, indica pra ele esse episódio. Se você conhece alguém que ainda não assistiu, mas tá curioso pra uma opinião zerada de spoiler, também pode indicar. Garanto que ele vai gostar bastante deste episódio, tá? Já deixando isso desde já avisado, mas também já aproveitando aqui para puxar os recadinhos. O primeiro deles é: nosso podcast está disponível nas mais diversas plataformas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, tem no Pocket Cast, tem no Stickit, tem em diversos agregadores, né? A maioria deles está no Anchor. Então vai lá, escolhe o seu agregador favorito e só vem ouvir, mano. Só ouve. Paulo, comecei por esse episódio, não conheço o Comentando. Te apresento agora. O Comentando no QG é um podcast semanal. Tem periodicidade de 2 a 3. Tem periodicidade de 2 a 3 episódios semanais. Essa semana, por exemplo, tá tendo 2. Era pra ter tido 3, mas no começo da semana não tava muito legal e preferi não gravar. Daí hoje eu já tô gravando. Mas aí temos hoje na quarta e teremos outros na sexta, então podem aguardar. E hoje na quarta, inclusive, vale mencionar, não sei se já saiu, se já ouviram, se não, vocês vão ouvir, tem um podcast especial, tá? Só deixando isso avisado pra vocês. E lembrando sempre, minhas redes sociais estão aqui embaixo, meu Twitter, Instagram, Facebook não, meu Twitter, Instagram e e-mail. O Twitter é o Paulo_Raposo, o Instagram é SR_Raposo. E meu e-mail, paulo.raposo@outlook.com. Tá tudo aqui embaixo pra vocês seguirem. Assim como também tem meu link pra vocês verem meus outros jobs aí, né? Meus trampinhos em diversos locais. Aqui no Caseiro Comentando, é o Canto do Raposo, que é meu novo blog. Sim, comecei um novo blog. E além dele, também tem aí minha página do Scooby pra quem quiser ver eu falar de livros. Em breve eu vou colocar mais link. Beleza? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos.